Nos últimos dias, uma bomba caiu sobre o mundo da política internacional. Congressistas, senadores e embaixadores americanos estão unidos, alertando que o presidente Trump se prepara para aplicar sanções devastadoras e sem precedentes contra a Rússia. Mas a pergunta que todos fazem é: depois de tantas ameaças não cumpridas no passado, desta vez é para valer? Fique até o fim para entender por que, desta vez, a resposta pode ser sim. Mas antes de continuarmos, se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar o canal a crescer, não se esqueça de deixar o seu like, comentar o que achou das notícias e seguir o nosso canal para não perder nenhuma atualização. Sua participação é fundamental para mantermos o nosso trabalho. No final de julho de 2025, o presidente Trump demonstrou uma crescente insatisfação com a postura de Vladimir Putin, principalmente após várias rodadas de negociações que não trouxeram nenhum avanço para um cessar-fogo na Ucrânia. Inicialmente, em 14 de julho, Trump havia dado um prazo de 50 dias para a Rússia aceitar um acordo de paz, ameaçando impor tarifas de 100% e sanções secundárias. Essas sanções seriam aplicadas a países que continuassem comprando energia russa, como China, Índia, Brasil e Turquia. Juntos, esses países representam mais de 80% das exportações de energia da Rússia. E por isso, as sanções visam cortar a principal fonte de financiamento da guerra, forçando-os a parar de negociar com a Rússia ou enfrentar as consequências econômicas dos Estados Unidos. A situação ficou ainda mais tensa no final de julho, depois de um ataque russo em grande escala em Kiev. Esse ataque resultou na morte de 31 civis, incluindo várias crianças, e deixou mais de 150 pessoas feridas. Trump reagiu com indignação, classificando os ataques como nojentos e decepcionantes. Ele mencionou que já havia acreditado em pelo menos 4 ou 5 ocasiões que um acordo com Putin estava próximo, apenas para ver os bombardeios russos recomeçarem horas depois. Em resposta a isso, Trump reduziu drasticamente o prazo, dando à Rússia apenas de 8 a 10 dias, que se encerram aproximadamente entre 8 e 10 de agosto. Ele afirmou que, se não houver progresso, os Estados Unidos aplicarão sanções e talvez tarifas secundárias devastadoras. Para reforçar essa posição, o embaixador dos Estados Unidos na OTAN, Matthew Whitaker, fez declarações contundentes, confirmando, através de suas fontes, que Trump anunciará sanções e tarifas severas contra a Rússia no dia 8 de agosto. Segundo Whitaker, essas sanções deixarão Putin sem amigos e sem parceiros comerciais, a menos que o Kremlin concorde com um cessar-fogo. Ele enfatizou que as medidas têm como objetivo cortar os fundos necessários para a Rússia continuar a guerra e demonstrou não estar preocupado com a possibilidade de afastar aliados como a China e a Índia. Outras autoridades, como o senador Lindsey Graham e o secretário de Estado Marco Rubio, também manifestaram apoio à abordagem de Trump, sugerindo opções como sanções bancárias setoriais e tarifas para os compradores de petróleo russo. Os lentos, mas contínuos avanços russos em Donbas indicam que o tempo parece estar a favor de Putin. A estratégia do líder russo é vencer a guerra pelo cansaço, tanto da Ucrânia exaurindo seus recursos humanos, quanto dos aliados ocidentais, como a OTAN e a União Europeia, exaurindo seus recursos financeiros. Uma aposta que, até o momento, não tem surtido o efeito desejado. Por um lado, Putin conquistou algumas vitórias, como a ocupação de grande parte de Sievierodonetsk, uma cidade que antes da guerra tinha 12 mil habitantes e levou 16 meses para ser parcialmente tomada. Por outro lado, a aliança e os líderes europeus estão cada vez mais empenhados em defender a Ucrânia. Eles anunciaram grandes aumentos em seus orçamentos militares e novos pacotes de ajuda para Kiev. Até mesmo os Estados Unidos, sob o governo Trump, estão liberando a venda de armas para a Ucrânia, de forma indireta, através de membros da OTAN. No entanto, a estratégia preferida de Trump é a guerra econômica, com as já mencionadas tarifas secundárias, que visam derrubar os preços do petróleo russo e cortar as receitas do país. Diante da falta de progresso de Putin em direção a um cessar-fogo, a pergunta que fica é: será que, desta vez, no final do prazo, o presidente Trump realmente avançará com medidas mais duras ou ele fará como nas outras vezes e apenas estenderá o prazo? Os prazos anteriores foram ignorados porque Trump priorizou as negociações, buscando uma vitória rápida na mesa de discussões.
Um dos principais motivos da frustração do presidente americano foi o fato de ele ter acreditado várias vezes em um acordo com Putin, para logo depois ver os bombardeios voltarem a atingir as cidades ucranianas. Por isso agora, com os ataques se intensificando e as eleições de meio de mandato se aproximando, Trump precisa demonstrar força e determinação ao seu eleitorado. Fontes próximas ao presidente confirmam que ele está profundamente decepcionado com Putin e admite que não houve progresso apesar do que ele chamou de boas interações. Analistas acreditam que, como Putin pensa que o tempo está ao seu lado, ele tentará apaziguar Trump com promessas vazias e telefonemas cordiais. No entanto, a confirmação do embaixador Whitaker, senadores e congressistas, sugere que uma ação por parte de Trump é iminente. Para alguns especialistas, o ego de Trump ferido após tantos acordos falsos pode ser a motivação para uma ação mais contundente. Trump estaria agora disposto a vingar a mancha que Putin deixou em sua imagem de mestre das negociações, mesmo que isso signifique afastar alguns de seus aliados. Well, President Trump obviously understands leverage better than anyone, and I think him announcing that on August 8th, without a ceasefire, that he's going to implement really, I would call devastating tariffs and sanctions on Russia. And because how are they funding this war? How are they able to pay a new recruit, a private in their military that is most likely going to go to the front and die after 2 weeks of limited training? They have to pay them the equivalent of $100,000 American to go to war. And you know, the bottom line is Putin needs to sell his oil. He's selling it to China, he's selling it to India, he's selling it to Brazil. And those countries are now going to be subject to some pretty significant impact for them doing business with Russia. And Russia's not going to have any friends. They're not going to have any trading partners, and their ability to fund this war will end. So, at the end of the day, what we need. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se já e ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.